Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro que trata sobre processo nos tribunais. Estamos mais precisamente vendo os recursos. Vamos, no vídeo de hoje, começar a análise dos recursos extraordinários e recursos especiais na técnica do julgamento dos recursos repetitivos. Então, vamos ao ponto. Procedimento de julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. As leis 11.418 de 2016 e 11.672 de 2008 introduziram no sistema processual brasileiro procedimentos próprios para os casos em que uma grande quantidade de recursos especiais ou de recursos extraordinários versam sobre uma mesma questão de direito. Por exemplo, casos em que milhares de recursos versam sobre a mesma questão tributária, a mesma questão previdenciária, a mesma questão de direito do consumidor, etc. Esse sistema foi também adotado pelo atual CPC de 2015, que unificou sua disciplina entre os artigos 1036 a 1041 e conferiu eficácia ainda mais intensa aos pronunciamentos nele emitidos. Trata-se daquilo que a doutrina passou a chamar de julgamento do recurso por amostragem. Quando a mesma questão de direito for reiterada em uma grande quantidade de recursos especiais ou extraordinários, seleciona-se um pequeno conjunto deles que retrate adequadamente a controvérsia. Esse conjunto de recursos amostra será decidido primeiramente pelo STJ ou STF, e o que se decidir quanto a ele, a chamada decisão quadro, em regra será aplicado aos demais, que até então permaneceram sobrestados nos tribunais de origem. Não é necessário que os vários recursos sejam todos no mesmo sentido e contra decisões que tenham adotado uma mesma e única orientação. O fundamental é que todos versem sobre a mesma questão. Podem existir recursos em sentidos opostos, contra decisões antagônicas entre si, mas todos versando sobre a mesma e idêntica questão de direito. Todos deverão ser reunidos no mesmo procedimento de julgamento por amostragem. Os objetivos desse procedimento são vários. O primeiro deles há o escopo de economia processual. Evita-se a subida dos recursos repetitivos, represando-os provisoriamente no tribunal de origem, até que seja julgada única e definitivamente a questão repetitiva, que repercutirá sobre o destino de todos os processos em trâmite no território nacional. Depois, tem-se em vista o tratamento isonômico dos jurisdicionados, a preservação da segurança jurídica e a manutenção da integridade e coerência da jurisprudência. O mesmo tratamento será dado a todos os casos em que uma igual questão de direito federal infraconstitucional ou constitucional for o objeto da controvérsia. Enfim, os princípios que inspiram esse procedimento
são os mesmos que estão na base de diversos mecanismos e institutos destinados a assegurar a observância de precedentes jurisprudenciais. Aliás, o tema é tratado nesta parte do curso e não na 8ª dedicada aos precedentes, apenas para permitir-se seu exame conjunto com as noções gerais do recurso especial e extraordinário. Mas os fundamentos e objetivos do procedimento ora examinado são equivalentes aos do incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, que veremos adiante. Nestes termos, sustenta Humberto Teodoro Júnior que vamos passar a tratar da manifestação direta do Humberto Teodoro Júnior e depois, ao final, eu indico a referência bibliográfica para os senhores, como de costume, tá certo? Ou seja, de onde que se tirou essa passagem. Aspas para o autor. A finalidade do Instituto, a evidência, atende aos reclamos da economia processual. Busca-se evitar os inconvenientes da enorme sucessão de decisões de questões iguais em processos distintos, com grande perda de energia e gastos, recursos. Como os recursos especial e extraordinário não são instrumentos de revisão dos julgamentos dos tribunais locais em toda a extensão da lide, mas apenas de reapreciação de tese de direito federal ou constitucional em jogo, não se pode considerar, em princípio, ofensivo ao acesso àqueles recursos constitucionais a restrição imposta ao seu julgamento diante das causas seriadas ou repetitivas. Basta que o pleno se defina uma vez sobre a tese de direito repetida na série de recursos especiais ou extraordinários pendentes, para que a função constitucional daquelas cortes superiores, que é manter, por meio do remédio do recurso especial, a autoridade e a uniformidade da aplicação da lei federal, e do recurso extraordinário, a autoridade da Constituição, se tenha por cumprida. O mecanismo de processamento dos recursos especial e extraordinário diante de causas seriadas caracteriza-se pelos seguintes objetivos. A linha A, evitar a subida dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, represando-se os provisoriamente no tribunal de origem. A linha B, julgamento de questão repetitiva numa única e definitiva manifestação da Corte Especial do STJ ou do STF. E a linha C, repercussão do julgado definitivo da Corte Especial sobre o destino de todos os recursos represados, sem necessidade de subirem ao STJ ou STF, sempre que possível. O novo Código expande a técnica dos julgamentos por amostragem a todos os tribunais, aos quais se autoriza o manejo do incidente de resolução de demandas repetitivas, que, em alguns casos, prescinde até mesmo da existência de recursos. Trata-se de um procedimento de competência originária do Tribunal de Segundo Grau, estadual ou federal, que permite fixar tese de direito para vincular o julgamento de numerosas demandas, devolvendo a mesma questão, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, caso sejam apreciadas e julgadas separadamente. Está previsto no artigo 976 do novo CPC, isso o IRDR, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas, que se faz comparação. A diferença mais significativa entre a técnica dos recursos extraordinários e especial repetitivos e a do incidente de resolução de demandas repetitivas reside na circunstância de que o STF e o STJ, quando fixam a tese padrão, o fazem julgando os casos selecionados, enquanto os tribunais locais, ao julgar o incidente do artigo 976, o IRDR, apenas apreciam a tese de direito que os juízes subordinados haverão de aplicar nas sentenças das diversas causas repetitivas. E como eu havia comentado com os senhores, aparece na tela agora aí a referência bibliográfica completa para que os senhores possam tomar nota. Sigamos. Além disso, com o procedimento institucionalizado da amostragem, confere inclusive mais adequado destaque ao julgamento objetivo da questão pelo Tribunal Superior, por ocasião da decisão do recurso à mostra, que assim pode receber atenção especial do Tribunal Superior, da sociedade e de outros interessados, envolvidos em outros processos que versam sobre a mesma questão, que dentro de certas condições poderão até intervir como amicus curiae. Cerca-se assim de maiores garantias, viabilizando-se um contraditório mais adequado,
um procedimento que informalmente já ocorria, na base do recorta e cola. Enfim, institucionaliza-se, sob o palio das garantias do processo, algo que já vinha acontecendo de modo subreptício. Quando se adota o procedimento de julgamento por amostragem, ou procedimento de recursos repetitivos, a rigor, não se trata propriamente de julgar um ou alguns recursos específicos e aplicar o julgamento de tais recursos a outros casos. Sob a aparência formal de um único procedimento, põem-se dois distintos julgamentos, relativos a dois objetos diversos. Por um lado, o recurso individualmente considerado com a definição a ser dada àquele caso concreto, ou àqueles casos concretos. Por outro, um julgamento objetivo, com alcance geral, acerca da questão repetitiva. Isso não é uma simples constatação teórica. Tem relevância para diversos aspectos da aplicação do Instituto. Por exemplo, repercute sobre o modo de realização e formalização do julgamento, quando o recurso à mostra envolve também questões específicas, além da questão repetitiva. Reflete igualmente sobre a disciplina jurídica aplicada à desistência do recurso à mostra. O CPC de 2015 ampliou o alcance e a intensidade do julgamento por amostragem. A instauração desse procedimento suspenderá todos os processos que versem sobre a questão jurídica repetitiva, e não, como era antes, apenas os recursos especiais e extraordinários. A decisão ali proferida, do mesmo modo, atingirá todos esses processos, e tal decisão será vinculante em sentido estrito. Como nós vimos, é um dos pronunciamentos judiciais vinculantes, lá no artigo 927, inciso 3º do CPC. Tá certo? Bom, então vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A gente trata no próximo vídeo do que aparece na tela aí para vocês, o recurso à mostra. Vamos ficando por aqui, portanto, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.